Máscaras de chumbo. Aconteceu em Niterói, Rio de Janeiro. Terceira e última parte. Antes, quero pedir aquela ajudinha básica que todo mundo pede no YouTube, que se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho das notificações, assistam a este vídeo até o final, não se esqueçam de maneira nenhuma de clicar em no gostei, aquele joinha positivo, compartilhem geral aí para ajudar a nos divulgar e lá embaixo, no final, deixem um comentário ou uma sugestão, beleza? Aqui vocês também têm voz. Brigadão de coração. Muito bem, então. Agora uma sugestão nossa aqui. Assistam às primeira e segunda partes desta história. Irão gostar e se inteirarem melhor do caso. Terminamos a segunda parte mencionando sobre a repercussão que o caso Máscaras de Chumbo teve nas mídias da época, agosto de 1966. Diversos jornalistas e ufólogos, inclusive de outros países, se interessaram em cobrir o caso e foram para o Rio de Janeiro. Vamos saber do parecer de alguns dos ufólogos que estudaram este caso no âmbito da ufologia. Em 1980, 14 anos depois das mortes de Miguel e Manuel, chegou ao Brasil para investigar a parte ufológica do caso o renomadíssimo cientista e ufólogo francês, naturalizado norte-americano, Jacques Vallée, que já havia trabalhado para a NASA e era um dos maiores especialistas mundiais sobre OVNIs. Foi ele quem inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tudo o que ele descobriu sobre o caso Máscaras de Chumbo está relatado em alguns capítulos de seu livro Confrontations, Confrontos. Ele disse que o que mais o intrigou foram os relatos de várias pessoas dizendo que haviam visto luzes estranhas acima do morro no momento em que os homens foram mortos. Considerou este caso como sendo um dos mais enigmáticos que consta nos arquivos de investigações sobre OVNIs. Jacques Vallée chegou a ir ao alto do Morro do Vintém, em Niterói, onde tudo aconteceu. Ele foi, juntamente com sua esposa, alguns detetives, um fotógrafo e um intérprete. Chegando ao topo do morro, todos ficaram estarrecidos. No local onde foram encontrados os corpos, 14 anos antes, não havia vegetação e estavam demarcadas as silhuetas dos corpos no solo, como se alguém tivesse contornado os mesmos. O terreno apresentava sinais de ter sido calcinado, o que só poderia ser produzido mediante a aplicação de altas temperaturas. O mato nunca mais cresceu no lugar onde os corpos estavam deitados. A vegetação havia, de alguma forma, se alterado. Estava claro que alguma coisa muito incomum havia acontecido ali. Jacques Vallée acredita que as duas vítimas faziam parte de um grupo que estava realizando alguns tipos de experiências com eletrônicos e explosivos. Argumentou se isto não estaria relacionado com as crenças dos dois sobre extraterrestres, mas, infelizmente, nenhuma confirmação. Disse que nunca chegou a uma conclusão sobre o caso, mesmo porque descobriu que as vítimas já tinham feito 2 experiências anteriores desse tipo, sendo que a última teria acontecido 2 meses antes, na praia de Atafona, no interior do estado do Rio de Janeiro, quando, após terem provocado uma explosão que fez um clarão no céu à noite, pescadores locais disseram ter visto um disco voador cair no mar. No nosso entender, o ufólogo Jacques Vallée deixou uma incógnita sobre a probabilidade da presença alienígena no desenrolar dos acontecimentos. Ufólogo Claudeir Covo. Ele questionou o fato de ninguém ter recolhido nenhum tipo de amostra do solo onde os corpos foram encontrados, para se ter feito uma análise laboratorial a fim de constatar o que estava mais no solo, que não permitiu a vegetação ali ter retomado o crescimento natural durante os muitos anos posteriores. Nossa nota: não nos esqueçamos que em 1966, bem poderia ser que os investigadores ainda não possuíssem aparelhos adequados que pudessem medir prováveis níveis de radiação lá no local, concordam? Só para lembrar, ainda era Brasil, minha gente. O que será que estava mais no solo que não permitiu a grama crescer de novo durante tantos anos?
Poderia ter sido uma radiação vinda de um outro sistema que alterou o solo ali? Lembremos-nos de que testemunhas viram um OVNI com estranhas luzes sobre o local. O ufólogo Aurélio Zamar. Ele diz ter certeza de que houve sim uma interferência de fora da Terra. Acredita que Manuel e Miguel tinham de fato um encontro lá no alto do morro, ou sabiam que rolaria um acontecimento lá, talvez a chegada de alguma nave espacial que tentariam surpreender ou estabelecer alguma comunicação. Só que de repente, estes supostos seres extraterrestres de dentro da nave, não sabendo da presença dos dois homens lá no local, também não puderam defendê-los de quaisquer agressões por aparelhos ou radioatividade que usassem. Teriam as mortes sido um acidente de percurso? Ou seja, nem os possíveis extraterrestres no OVNI sabiam que os dois homens estavam ali embaixo e nem estes contavam com a chegada de um OVNI emitindo luzes e raios que os matariam bem na hora em que estavam fazendo seu ritual. Quanto à suspeita de práticas esotéricas. Atraído por este estardalhaço, o padre Oscar Gonzalez Quevedo, professor de parapsicologia na época, deu um depoimento ao jornal O Globo, informando que as máscaras de chumbo eram usadas em testes mortais de ocultismo. Disse que essa prática admitia que emanassem de novos mundos e radiações luminosas capazes, por exemplo, de afetar aquilo a que chamava de terceiro olho. Padre Quevedo assinalou que essas experiências poderiam fulminar seus praticantes, mas as máscaras serviriam para dar-lhes alguma proteção. Nesse tipo de experimento, a pessoa deve ingerir uma quantidade de determinada droga que lhe permita entrar em transe e deve estar em jejum para provocar o desequilíbrio físico e mental. Esses rituais são conhecidos como psigama e hiperestesia. No primeiro caso, o experimentador procura liberar a alma para conseguir captações espirituais, e no segundo, seus nervos hiperexcitados são um instrumento pelo qual procura sentir aspectos sutis da realidade que o cerca. O padre frisou que, para se conseguir êxito em qualquer uma dessas práticas, são indispensáveis muitos exercícios de perfeito estado físico. Nossa nota: não nos parece que foi o caso. O que acham? Voltemos novamente às investigações policiais. 2 meses após as mortes de Manuel e Miguel, saíram finalmente os laudos de necrópsias com o suposto exame toxicológico das vísceras. Assim como nos atestados de óbitos, os laudos davam mortes indeterminadas. Detalhe: o legista oficial, Dr. Sebastião Failassi, não quis assinar os laudos, deixando para um substituto fazê-lo, dando a entender que os laudos foram forjados e por isso não queria ver seu nome envolvido nisso. Um fato grave, não acham? Será que este Dr. Failassi não concordava com a causa de morte indeterminada? Não está na cara que estes exames das vísceras nunca foram feitos? Bem, depois de muita investigação e várias hipóteses levantadas, em 25 de agosto de 1967, praticamente um ano depois, a Justiça, insatisfeita com as investigações sobre o caso, pede a exumação dos cadáveres de Miguel e Manuel para ser realizada uma nova série de exames, desta vez, simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, novamente, nada de concreto foi descoberto sobre a causa-mortes. Exames toxicológicos foram realizados em várias amostras das vísceras dos mortos, e todos deram negativos. O legista Sebastião Failassi tentou argumentar que a grande quantidade de formol aplicada sobre os corpos, ainda no alto do morro, prejudicou sobremaneira todas as tentativas futuras de esclarecimento das mortes via exames necropsiais. Outro legista, Astor Pereira de Melo, também nada revelou como causa-mortes, pois nos corpos não haviam sinais de violência, envenenamento ou distúrbio orgânico, além de total ausência de contaminação por radiação. Não encontrou nenhum elemento tóxico.
Em 1969, houve uma outra reviravolta nos fatos, porque o bandido Hamilton Bezzani, que se encontrava confinado num presídio de alta segurança em São Paulo, disse que esteve envolvido na morte dos 2 radiotécnicos, junto de outras 3 pessoas. Bezzani afirmou que ele e seus comparsas deram veneno às vítimas e roubaram 6 milhões de cruzeiros. Ante a essas novas informações, o bandido foi levado a Niterói para novos depoimentos, mas caiu em inúmeras contradições na reconstituição dos fatos, a começar pela importância em dinheiro e depois pela posição dos corpos e detalhes de como foram encontrados. Não seria essa a explicação do mistério. A polícia chegou à conclusão de que o bandido Bezzani tinha inventado toda a história para poder permanecer no presídio de Niterói, de onde já tinha fugido 2 vezes e vislumbrava uma terceira possibilidade, mas acabou sendo devolvido à unidade de alta segurança em São Paulo. Com isso, em maio de 1969, a Justiça arquivou o processo por falta de provas. Só que o caso já tinha assumido proporções misteriosas e atraído o interesse de muitos outros estudiosos e jornalistas durante anos. Em 1997, por exemplo, o repórter Saulo Gomes esteve no Morro do Vintém para fazer uma longa matéria sobre o fato. Ele e sua equipe constataram que no local onde tudo aconteceu não havia ainda crescido qualquer tipo de vegetação. Saulo Gomes confirmou a um editor da revista UFO que o local parecia insólito e macabro e constatou que o ufólogo Jacques Vallée descobrira ainda em 1980 que o solo ainda encontrava-se calcinado. Quando os corpos foram encontrados, evidentemente estavam em decomposição, mas não apresentavam sinais de terem sido atacados. Na época de suas retiradas, é claro, ainda não era possível se verificar a morte da vegetação ou calcinamento do terreno. Como se vê, este é um caso extraordinário e único na ufologia mundial, e esta disciplina não vive de fato no singular, e sim de fatos no plural. O que o liga definitivamente ao fenômeno UFO são os inúmeros depoimentos de moradores de Niterói que descreveram com riqueza de detalhes um disco voador luminoso no alto do Morro do Vintém no mesmo dia e hora em que os radiotécnicos morreram. E ao contrário da grande explosão que ocorreu na praia de Atafona, durante este experimento dos rapazes de Campos de Goytacazes, não houve nenhum ruído ou estrondo, somente o silencioso sobrevoo de um objeto voador não identificado. Uma grande incógnita. Assim, o caso das máscaras de chumbo continua até hoje sendo uma grande incógnita. Nem a polícia da época e nem o poder judiciário conseguiram esclarecer o que aconteceu, e talvez nunca o saibamos. Estamos em 2020. Após quase 54 anos de pesquisas e suposições, muitas diligências e testemunhos, diversas análises e até a exumação dos cadáveres, não sabemos o que aconteceu a Miguel e Manuel. Talvez seja o caso de adotarmos a corajosa postura do ufólogo Jacques Vallée, tão bem descrita em seu livro Confrontos. Abre aspas. É hora de deixar de lado velhas teorias e procurar por novas provas. Fecha aspas. Com a narrativa deste caso, sugerimos aos jovens e veteranos ufólogos que reabram o caso e busquem evidências que nos levem à resposta para este grande enigma da ufologia brasileira. Aos nossos amigos e amigas, agradecemos de coração por ter nos acompanhado também nesta história. Se gostaram, deixem seus likes para nos ajudar, pois contamos com a valiosa força de vocês. Até o próximo encontro, então, com um novo caso ufológico para vocês apreciarem. Brigadão geral, abração e fiquem na paz.